Hello, hello and welcome. Eu sou Carol Maria, sou a última teacher e hoje nós estamos aqui para mais uma aula com um trecho de um filme. Dessa vez é um filme infantil. Apesar de poder ter um vocabulário mais simples, nem sempre tem. Por exemplo, Shrek é um dos filmes mais difíceis que eu já vi para entender. Mas esse aqui a gente vai estudar uma cena dele com um vocabulário bem legal e uma pronúncia muito boa. Lembrando que a gente trabalha sempre com o conteúdo mais vida real possível para você treinar o seu listening para o inglês que as pessoas usam mesmo e a sua fala, obviamente. Não deixe de praticar sempre voz alta. Só serve para fala se você estiver falando em voz alta, senão a sua fala fica para trás e é como se nada tivesse acontecendo. If that orange doesn't fall by the time I count to 3, I'm going. 1. If that rock is still there by the time What could you possibly need that for? Quando a vida tá te falando não e você teima, né? Então, ele começa com if, que é uma condicional de se. If that orange. Aqui é a primeira dica de pronúncia mais importante de todas, pode-se dizer, é que os Gs em inglês, a maior parte deles, a gente fala com o dedo bom dia, o dia aqui do Sudeste. Então, bom dia, orange. A gente tem todos os R's com R da porta e o D do bom dia no G e no J, ok? Então, é como se a gente falasse orange, porque S não falamos ao final das palavras 99% das vezes. Orange, orange. Doesn't fall. That orange é terceira pessoa, é it, por isso o doesn't. E aqui a gente vai dizer fall com som de O, ok? Fall. E os L's com a língua durinha no dente. Fall, fall. Para ele não parecer U, ok? Não é U, é O. Fall. If that orange doesn't fall. Doesn't. Por incrível que pareça, muitas pessoas têm dificuldade com esse doesn't. Você vai falar como se fosse a dezena. Doesn't com a, the, zen. O T praticamente não sai, apesar da língua subir para fazer um T, mas ele não estoura, então fica doesn't. Como se fosse uma pausa, ok? É legal fechar esse T. Muitas vezes ele vai fazer diferença. Às vezes não, mas quase sempre sim. Então, já se acostuma a fechar ele. Doesn't. If that orange doesn't fall. Se aquela laranja não cair. By the time. By the time é uma expressão para até o momento, ok? Até a hora que. By the time. By the time, outra coisa de pronúncia que a gente consegue reparar aqui, que a gente não fala esse é again. Então, a gente vai fechar esse M no time. By the time I count. Olha como ele é chato, esse som, ele é como se você estivesse tampando seu nariz e falando count. E aqui, ó, uma palavra termina com T, a outra começa com T, isso vai juntar. Count to, a gente fala somente um som de T. Count to 3. É muito importante que você sopre aqui de alguma forma. Com lábio, com dente, com a língua, com o que for. O som oficial é o formato oficial, digamos assim, é um sopro com a língua mole encostada no dente. Tá vendo? Que a língua fica toda molinha, ela preenche toda essa parte da boca. 3. Aí, logo em seguida, ela faz uma retroversão pro R da porta. Todo R em inglês é R. Então, fica 3 e um I longo. 3. Tá vendo? Ela vem, sopra e volta fazendo R da porta. 3. Então, I count to 3, que eu contar até 3. Então, até o momento que eu contar até 3. Até eu contar até 3, I'm going. Aqui a gente não fala esse I'm muitas vezes, né? Pelo menos a gente não vai ouvir assim. Go in. Go, como se fosse um O, do O mesmo, e depois um N. Going.
going. E é muito comum a gente usar expressões no futuro, estruturas, né? Para falar no futuro, só que como é algo muito imediato, que já vou fazer, a gente usa contínuos, né? Eu estou fazendo, eu estou indo. A gente usa isso em português também, quando eu falo, por exemplo, eu tô indo para São Paulo semana que vem. I'm going to, né? Então, em vez de você usar o will ou você usar o going to, você já usa indo mesmo, tipo, fazendo aquilo. I'm traveling to. Tirar o going para não confundir com going to, que é uma estrutura de futuro já. I'm traveling to. Eu tô viajando para. Então, aqui, até a hora que eu contar até 3, eu vou. E aí, a gente viu que a laranja cai. Coitado. Na hora que ele conta 1. E aí, ele começa de novo. If that rock. É muito importante fechar fazer os R's da porta, sempre. 100% dos R's em inglês, eles são independente de onde ele apareça. No início, no meio da palavra, no final. Então, if that rock is still, aqui vai juntar, a gente fala um S só. Is still. As palavras que começam com S em inglês, como, por exemplo, star, stop, a gente tem o costume de colocar um I aqui. Só que esse I não existe. Então, a gente tem que acostumar e se forçar mesmo no início a só soprar para falar essa palavra. Você vai testar assim, star, stop, still, para não adicionar som onde não tem. Quando a gente fala still, ele começa com S também, tá vendo? Soprado. Só que aqui a gente tem o E do is, então vai ser still por causa desse is, ok? Então, if that rock still there, ainda estiver lá. Tudo que não é here, que não é aqui, é there. Então, se eu tô falando com você e você tá lá na sua casa, eu vou falar how are you there? Como você está aí. Tem um outro jeito de a gente falar oi, que é hey there, hi there, oi, aí, ok? Então, se essa laranja ainda estiver lá, by the time de novo, né? Até a hora que dessa vez ele não conseguiu nem contar. E aí ele pergunta, what could you? Could. A pronúncia do could é seca. Ele é um would. Could. E muitas pessoas não sabem, mas could é a forma do passado de can. Então, tudo que você falar com can, no sentido de eu posso, eu consigo fazer, para falar no passado, você vai usar o could. Então, por exemplo, eu consegui ir lá. I could go there. Eu consegui ou eu pude tal coisa. É tudo com could, ok? E se eu não pude, I couldn't. Quando ele tá com not, a gente vai dizer couldn't. Ele é curtinho sempre, ok? Não vou fazer com D, não. Vou fazer com R. Mas você entenda que é o R do ra, ok? Couldn't. Quando é com not. Nesse caso, é could mesmo. Então, fica could you. What, com som de O, não tenhamos medo de falar O aqui no what, ok? What could you possibly, com stress, a parte forte no O. Possibly need that. Outra coisa que é muito comum, o D e o T, eles são tidos como se fossem o mesmo som. Então, quando eu tô falando D e eu tô falando T, repara que a língua tá exatamente no mesmo lugar, a boca tá exatamente do mesmo jeito e a diferença é mínima, então é como se fosse o mesmo som. Então, aqui vai acontecer essa junção que a gente tá acostumado. Need that. A gente faz um som só porque eles são iguais. Aqui vai conectar, ok? Com E sempre é um I comprido, como a gente encontra em coffee, por exemplo. Então, não tenha medo de falar I também, se você tem 2 S. Ou se você tem E com Y, né? Como a gente fala, por exemplo, Disney, money. Esse E com Y sempre é um I longo e esse E com E também sempre é um I longo. Então, need that for. É muito comum em inglês a gente colocar a preposição no final. Então, por exemplo, quando eu pergunto where are you from? Eu tô colocando o de onde, de, lá no final. What are you talking about? Deixa eu colocar aqui as expressões, as frases, né? Então, aqui é a mesma coisa. Esse for, que é o para que, ele tá lá no final. Então, fica... Se fosse no português, né? A gente falaria para que você
possivelmente, poderia precisar disso. Aí a gente pensa assim, nossa, o inglês é ao contrário. Não, porque no inglês também eles pensam que no português é ao contrário, né? Então é só outra lógica. A gente meio que se acostuma com essa lógica e usa porque entendendo que é outro idioma. A gente usa a nossa língua materna como referência para entender o sentido, mas a gente não pode tentar fazer uma língua caber na outra, um idioma caber no outro, porque nunca vai caber, né? Então, quando eu te pergunto, por exemplo, where are you from? Eu tô colocando a preposição lá no final. Ou muito comum, a gente ouve muito em filme, né? What are you talking about? Esse about é o sobre o quê? Então, é como se fosse sobre o que você está falando. Sobre o que você está falando. What are you talking about? What could you possibly need that for? That for. Também que é um bem aberto, bem... Não precisa fazer esse som, não. That, com voz normal, ok? Esse foi o nosso trecho de hoje. Espero que tenha sido bem produtivo. Não se esqueça de deixar suas dúvidas no comentário e eu aguardo você no próximo vídeo. Thank you!